Olá, eu sou Ana Carolina, psicóloga, psicopedagoga e esse é o canal Realmente. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Patrícia de Abreu. Nós vamos fazer um bate-bola aqui sobre a visão da psicologia e da fonoaudiologia em relação ao desenvolvimento infantil. Hoje eu estou aqui com a Patrícia, fonoaudióloga, e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. E fala pra gente, Patrícia, qual a melhor idade, qual a fase ideal para se começar a estimular a criança? Bom, a gente pode pensar que a capacidade da criança aprender, ela começa muito cedo, ainda no útero. A criança, o bebezinho, quando está se formando, lá para o quarto, quinto mês de vida, o ouvidinho dele já está conseguindo escutar os sons externos. E com isso, ele começa a ouvir a voz da mãe, ele começa a perceber os sons da língua materna. Então, no nosso caso, o português, a criança, o bebezinho, ele não é capaz de compreender o significado das palavras, mas ele é capaz de absorver o tom de voz, ele é capaz de absorver o jeito como a mãe fala. Então, são essas nuances da língua materna, e isso ele vai ter essa percepção ao nascer, isso já vai estar pronto nele. Então, quando ele nascer, ele vai ser capaz de reconhecer a língua materna, não só a voz da mãe. Com isso, a mãe é capaz de estimular o desenvolvimento cognitivo, que mais para frente vai ser muito necessário para a fala e para a linguagem dele. Patrícia, cita aí alguns exemplos pra gente de como essa mãe pode estimular. Que recursos ela tem, o que ela pode fazer para estimular esse bebê durante a gestação? É muito comum a gente ver as mulheres grávidas acarinhando a sua barriga, cantando músicas para a barriga, conversando. Isso tudo o bebê vai absorver esse carinho e vai estimular esse desenvolvimento também. Mas a gente sabe que tem algumas mulheres que têm certa dificuldade de fazer isso, de conversar, de cantar, até mesmo para o seu bebê. Não significa falta de amor, é só porque é uma dificuldade delas. E aí, nesses casos, o que pode ser feito? É simples, a mãe pode pegar um livro do interesse dela mesmo e ler em voz alta. Isso já vai ajudar, porque quando ela fala, conversa com outra pessoa, então pega o livro e lê em voz alta, o bebê vai estar ouvindo a voz da mãe, vai estar aprendendo também. Então, de alguma forma, você estimula essa comunicação com o bebê, com a criança. Isso, e depois do parto, quando a criança nasce, ela vai ter essa memória afetiva da voz da mãe. Ela vai ter essa memória da língua que a mãe usa, da forma como a mãe fala com ele. E depois que o bebê nasce, como a gente continua esse processo de estimulação da criança? Então, um passo muito importante é a amamentação. A amamentação é um momento único na vida da mulher e daquela criança. Então, a mãe precisa de apoio, porque às vezes amamentar é difícil, é cansativo, porque alguns bebês mamam a cada 2 horas, outros a cada 3 horas. Então, ela precisa de apoio. Precisa que alguém ensine essa mãe a forma correta como o bebê tem que fazer a pega no peito da mãe, porque isso vai diminuir as possibilidades de machucar o bico do seio, vai melhorar a qualidade da amamentação, o que vai proporcionar uma melhor qualidade no desenvolvimento da musculatura facial. O bebê, ele precisa mamar no peito exclusivamente até os 6 meses de vida. Pelo menos até os 6 meses de vida, ele não precisa de outro alimento materno, só do leite materno. Então, esse movimento que o bebê vai fazer ao sugar, isso vai estar fortalecendo e ajudando o desenvolvimento das estruturas faciais que depois serão utilizadas na fala. Então, isso é importante não só para a parte nutricional e afetiva da criança, desse vínculo com a mãe, mas também dessa articulação da fala. Porque os movimentos que o bebê vai realizar ao sugar o peito, ao sugar o leite, ele vai estar proporcionando uma estimulação, ele vai estar proporcionando que essa musculatura, a musculatura, os ossos, essas estruturas
orofaciais vêm se desenvolver de forma harmônica, que depois vai ser muito útil para a fala, além dos aspectos cognitivos, porque a gente já tem pesquisas que comprovam como é importante para a cognição, para a formação do cérebro da criança, esse momento de amamentação. Patrícia, muitas mães ficam na dúvida em relação à chupeta, à mamadeira, se deve ser dado ou não, em que momento deve ser retirado. Qual é a sua opinião em relação a isso? Então, a chupeta e a mamadeira não são recomendáveis. Não, por quê? Tem toda uma questão da forma como elas vão ser introduzidas na boca da criança e como isso traz prejuízo para o desenvolvimento. A chupeta vai ficar depositada, o bico da chupeta vai ficar depositado em cima da língua da criança. Então a linguinha do bebê vai ficar arriada no assoalho da boca, o que não é uma posição normal. A posição da linguinha é encostada no céu da boca, no palato. E se você coloca uma coisa para arriar ali, você vai trazer prejuízo para essa musculatura futuramente. Então, são crianças que têm grande tendência, não todas, mas muitas delas vão ter uma tendência a desenvolver a fala de uma forma não muito adequada. E a mamadeira também, ela ainda tem uma questão a mais na mamadeira, é que as pessoas aumentam o bico da mamadeira, né? Elas vão lá e fazem mais furo, cortam. Então, a força que a criança tinha que fazer no seio materno, ela não vai fazer essa mesma força na mamadeira para sugar. Então, você não vai estar estimulando, você não vai estar proporcionando para essa criança os estímulos adequados para desenvolver essas estruturas. E isso vai trazer prejuízo. Então, afetivamente, até isso gera uma acomodação na criança e não faz com que ela tenha o esforço suficiente para conseguir esse alimento e mexer com essa articulação. No caso da mamadeira, sim. E a chupeta ainda tem uma outra questão. Crianças que chupam chupeta durante muito tempo podem trazer prejuízos para a arcada dentária, né, que ficam com os dentinhos, eles não vão fazer a forma certinha, vão ficar com a mordidinha aberta. E além disso, isso vai fazer com que a criança fale de forma muito errada, porque você imagina, você falando com alguma coisa dentro da sua boca, então você não vai conseguir pronunciar as palavras de forma correta. Isso tem alguma relação com a língua presa, Patrícia? Na realidade, a língua presa, a criança nasce com um freiozinho que tem essa pelinha que fica embaixo da língua, geralmente ele é mais acentuado, então ele segura essa língua. E existem vários tipos de freio. Por isso que hoje em dia aqui no Brasil a gente já tem o teste da linguinha. Ao nascer, o bebê tem que fazer o teste da linguinha, tem que verificar como é que está esse freio da língua, se ele está adequado ou não está adequado. E se ele não estiver adequado, ele vai trazer prejuízos na amamentação. Muitas crianças não conseguem sugar, não conseguem mamar no seio por causa dessa linguinha que fica impedida, ela fica presa mesmo, né? E aí as pessoas mais velhas costumam dizer, ele é preguiçoso, dá mamadeira. E na mamadeira, realmente, a mamadeira vai ser mais fácil, ele vai sugar, mas não vai corrigir o problema da língua presa e vai trazer outros prejuízos no futuro. Então, nós saímos da amamentação e vamos passar agora para a alimentação. O que essa transição, o que isso pode acarretar para a vida da criança em relação à fala? Então, lembrando que a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses. Até os 6 meses o bebê não precisa nem beber água, é só o leite materno. Quando chega com 6 meses de vida, está na hora de começar a introduzir as papinhas de frutas. Então, essas papinhas não devem ser liquidificadas. Não pega uma fruta e bata no liquidificador, não passe no mix. O interessante é que essa criança experimente essas texturas diferentes, que é muito diferente do que ela está acostumada com leite. Então, a mãe pega uma maçãzinha, dá uma raspada na colher, verifica se não tem pedaços grandes, começa a introduzir na boquinha da criança, filma, porque é muito legal que eles vão fazer muita careta e é divertido guardar esses vídeos. Isso vai proporcionar que a criança experimente outras texturas, que comece os movimentos de mastigação, e aí a criança vai movimentar mais a língua. São movimentos que são necessários para a fala. A criança nessa fase já está fazendo muito balbucio. Começa o gugu, gagá, começa a falar um monte de sílabas, sonzinhos, e isso tudo vai só desenvolvendo mais a cada dia. E a alimentação também. A partir do momento que a criança começa a comer papinha, depois ela vai passar por um purezinho mais espesso, depois ela já vai ter capacidade de pegar uma fruta macia, como bananinha ou melancia, e você dá pequenos pedacinhos para botar lá na borda da gengiva, lá no dentinho lá atrás, mesmo ainda não tendo dentinho, coloca, a criança vai fazer o movimento de abrir e fechar a boca.
Isso tudo vai estar tanto preparando a musculatura, vai estar tanto estimulando cognitivamente a criança, a fala, porque nesse momento é muito importante que a mãe, o pai, o cuidador, deixe a criança pegar a fruta na mão, pode se sujar, não tem então, problema. É a experiência sensorial de tudo que ela está comendo ali, né? Tudo que ela está vivenciando naquele momento não vai ser só um trabalho de fala, mas vai ser um trabalho de linguagem. Olha essa melancia é vermelha, pega, sente. Isso tudo você vai estar estimulando não só a fala, não só a mastigação, mas também o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, todas essas fases são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Agora, conta pra gente, quando que os pais devem ficar atentos ou despertar o sinal de alerta aí para alguma coisa errada em relação à fala da criança? Então, é esperado que a criança, com 1 ano de idade, ela já comece a falar algumas palavras. Mamãe, papá, vovó. Talvez não fale, não articule sons perfeitamente, mas isso não é problema. Ela tem que ter a intenção de falar. Ela tem que demonstrar que quer falar e ela precisa falar já algumas palavrinhas. Por isso que existe alguns pequenos atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem de algumas crianças, mas a gente tem que ficar alerta, porque a gente não pode esperar passar muito tempo para começar a correr atrás, senão isso vai ser mais prejuízo para a criança. Então, tem os exames, como o teste da linguinha, o teste da orelhinha, quando nasce também faz para ver, para detectar algum tipo de perda auditiva. Isso é importante porque as perdas auditivas vão atrapalhar muito nessa aquisição. E quando a criança começar o pai e a mãe perceber que com 1 ano de idade, 1 ano e 6 meses, o filho não está falando nada, procura a ajuda de um profissional, leva no fonoaudiólogo, faça uma avaliação. Não deixe passar muito tempo, não espere chegar com 3, 4 anos, não acredita que na escola vai soltar a língua e vai falar. Comece a fazer isso antes, para que não haja esse prejuízo na época da escolaridade. Então, quanto antes for essa intervenção, né, de terapia, se for o caso, se for necessário, maiores as chances da criança ser estimulada e desenvolver melhor essa linguagem, esse desenvolvimento cognitivo, se for o caso. E muitas vezes nem há necessidade de terapia. Quando as crianças são muito pequenas, só em orientarmos os pais, as pessoas que cuidam dessa criança, sobre formas como estimular mais esse desenvolvimento da fala e linguagem, a gente consegue resolver essa situação. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no site da Patrícia, o link vai estar aqui embaixo. Essa é a Patrícia de Abreu. Espero que vocês gostem, curtam o canal e até o próximo vídeo. Obrigada, Patrícia. Tchau, gente. Tchau.